com muita alegria que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para ouvir a sua voz. Deus já falou tanto ao nosso coração nessa noite e eu creio que Ele vai continuar falando neste culto. Nessa noite eu estarei falando sobre o tema Esperando Jesus. Esperando Jesus. Nós vamos ler um versículo. Nós estaremos lendo este versículo, que é o texto base. Estejam prontos, que se encontra em Lucas capítulo 12, versículo de 35 a 36. Mas eu queria pedir aos amados irmãos que estivessem com as suas Bíblias abertas. Por isso eu vou esperar que os irmãos achem esse texto, Lucas capítulo 12. Porque nós estaremos trabalhando esse texto. Então eu queria que todos estivessem com suas Bíblias abertas, para que vocês possam estar acompanhando juntamente comigo. O tema, mais uma vez para os irmãos poderem ver, é Esperando Jesus. Quem aqui está esperando Jesus? A maioria está esperando Jesus. E Deus falou tão forte no meu coração essa mensagem. Foi uma experiência tão linda que Ele me deu hoje, nesse dia, para a honra e glória do seu santo nome. E eu quero passar aquilo que Deus passou para o meu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai falar ao seu coração também. Por isso, nessa hora, diga: Pai, fala comigo em nome de Jesus. Que o seu pensamento esteja cativo a Cristo. Diz o texto que nós vamos ler, que é Lucas capítulo 12, versículo 35 a 35a. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Amém? Vou ler novamente. Vamos ler juntos? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Esperando Jesus. O que seria esperar? Eu fui procurar no dicionário, não dicionário papel, hoje a gente vai logo na internet procurar os sinônimos da palavra. E nós temos aqui alguns sinônimos. Esperar, ter esperança, não desistir de algo, esperar por um evento que se tem por certo, confiar, crer, aguardar, atender, almejar, anelar, ansiar, aspirar, desejar, torcer, imaginar, prever, acreditar, confiar. Quantos sinônimos lindos e maravilhosos que nós poderíamos colocar antes de dizer, no lugar de dizer esperar em Jesus, poderíamos colocar qualquer uma destas palavras, porque elas expressam esse desejo que temos em esperar o Senhor Jesus. Antes de Jesus morrer, Ele preparou os seus discípulos para a sua morte. Jesus teve 3 anos ali com os seus discípulos. No início ele trabalhou anunciando o reino. Depois ele falou que era chegado o reino. E quando já estava bem perto da sua morte, ele resolveu preparar mais de perto os discípulos. Foi quando ele falou mais abertamente que iria morrer. Ele falou abertamente que era o Messias. Ele falou abertamente que iria voltar. E ele tentou advertir os seus discípulos para que eles estivessem preparados. Mas também ele os consolou com a promessa da sua vinda. E também ensinou como viver o tempo em que ele não estivesse aqui. Enquanto ele subia aos céus, 2 varões com vestes resplandecentes, anjos provavelmente, como diz a palavra, disseram para eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará
da mesma forma que o viram subir. Eu queria dizer, queridos, que a vinda do Senhor é certa. Quero dizer nessa noite que nós somos a sua noiva e que Ele virá nos buscar. Para entender melhor essa palavra ou esse simbolismo de dizer que somos a noiva de Cristo, nós precisamos entender um pouco como era o casamento judeu naquela época. Como era o casamento? A vinda do Senhor é certa, somos a sua noiva e Ele virá nos buscar. E eu queria que colocasse a imagem, que é mais ou menos uma imagem de como era um casamento daquela época do judeu. Se você não sabe, você vai saber nessa hora. Havia primeiro um noivado, um compromisso que era extremamente sério. O noivado era um acordo de casamento que era feito pelos pais. Era pago um dote pela noiva. No dia que o noivo ia pagar esse dote, ele saía em viagem da sua casa, da casa do seu pai, ia para a casa da noiva para pagar, dar o dote da noiva. Quando ele entregava aquele dote, o casamento ali já estava consumado. E quando ele saía dali, porque ele consumava o casamento entregando o dote, mas não tinha nenhuma relação e nenhum contato com a sua noiva. Ele deixava a noiva na casa do pai, ele ia para a casa do seu pai, ia preparar uma morada para ela e demorava para ir buscá-la aproximadamente 12 meses. Dependia muito do noivo. Se o noivo tinha um pouco mais de condições, ele podia voltar antes para buscar a noiva. Mas o noivo não dizia para a noiva o dia que iria buscá-la para consumar o casamento para as núpcias. O que a noiva tinha que fazer? A noiva, ela tinha que manter uma candeia acesa na sua casa. Aquela candeia ficava acesa dia e noite, porque todos que passavam sabiam que ali tinha uma noiva que estava esperando o seu noivo. Enquanto a noiva esperava, o marido dela, que tinha ido para a casa do seu pai, ele estava preparando uma morada para que eles pudessem morar. E a noiva, com a sua candeia acesa, preparava um enxoval. Mas todas as noites ela dormia preparada, porque ela não sabia a noite que o seu noivo voltaria. Quando o noivo preparava a morada, ele mandava o seu padrinho, o seu melhor amigo, ir na frente, e ele ia com todos os seus amigos em cortejo para a casa da noiva. Cada um deles tinha nas mãos lâmpadas. E onde aquele cortejo passava alegremente, porque ele estava vestido como um príncipe, como um rei, as pessoas abriam as portas e diziam: eis o noivo. E aquela notícia ia passando, porque onde ele passava o povo dizia: eis o noivo, eis o noivo. E o amigo do noivo ia na frente e ele dizia: eis o noivo. A noiva já estava pronta, pegava as suas amigas, as damas e o seu enxoval, e com a sua luz acesa, o noivo chegava à porta e a levava. Era assim. Depois que tinha aquele cortejo, ela com o seu rosto coberto, ele chegava na casa do seu pai. E ali tinha a cerimônia do seu casamento. E ali ele consumava as núpcias. E eram 7 dias de festa. Enquanto aquele casal consumava o casamento, havia 7 dias de festa. Quando Jesus Cristo disse que nós somos a sua noiva, ele estava dizendo para um povo que entendia como era esse casamento. E veja como se parece com o que acontece conosco. Jesus Cristo já pagou o dote pela sua igreja. Ele já pagou o dote pela minha vida e pela sua. E não foi com preço de prata nem ouro, mas foi com o seu sangue derramado na cruz. Ele foi para a casa do Pai preparar-nos lugar
uma morada, e Ele virá com os seus anjos para buscar a sua noiva. Nós que somos a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar com a candeia acesa. Nós precisamos estar esperando o noivo, preparando-nos para encontrar com Ele, ansiosos por este momento. Amados, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 12, Jesus começa a preparar seus discípulos para a sua morte. Alguns escritores, eles dizem, estudiosos, que Jesus estava fazendo a viagem de ida para Jerusalém, para a morte. Quando ele, a partir do capítulo 12, e ele vai caminhando, você vai ver muitas e muitas parábolas. Diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado. E ele usa todo aquele tempo para preparar os seus discípulos. E ele começa neste capítulo. E a partir daí, ele começa a dar aos seus discípulos as últimas instruções. Dizem que os últimos momentos da vida de uma pessoa são os mais importantes. Dizem que as últimas palavras de uma pessoa são pérolas. A gente fala o que tem de melhor, porque parece que tudo perde o valor. E naquela hora queremos usar o pouco de tempo que temos para dizer o mais importante. E Jesus nesta hora começa a derramar pérolas ali para os seus discípulos, caminhando com eles para Jerusalém. Dizem que Jesus, ele foi caminhando e ele gostava de contar histórias. Ele foi ensinando aos seus discípulos, porque ele sabia que o seu tempo era chegado. Neste capítulo, nós encontramos várias advertências. No versículo 1, nós vemos ele advertindo os seus discípulos sobre a hipocrisia. Vocês que estão abertos, vocês podem ver o texto. Quando ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele sabia que estava subindo aos céus e ele disse, cuidado com a hipocrisia. Que a hipocrisia não haja no meio da igreja, como havia entre os religiosos, os fariseus e os saduceus. Dos versículos 2 e 3, ele começa a dizer, vivam em verdade. Igreja, viva em verdade, porque tudo que há encoberto será revelado. E ele diz que será a luz do dia. Por isso nós como igreja devemos viver a verdade. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ele quer ensinar a lei da semeadura. Fale a verdade, porque tudo que você semear, você vai colher. Hoje está muito em moda a foto bumerangue, né? Vai e volta, bumerangue, vai e volta, vai e volta. Tudo que você diz, tudo que você faz, volta para você. E ele queria ensinar. Nos versículos 3 e 4, ele diz que não devemos temer a homens, mas devemos temer a Deus. Nós vivemos num mundo que as pessoas temem aos homens. Nós tememos o que as pessoas pensam. Tem gente que hoje vive uma dupla vida. Vive uma vida na rede social, porque tem medo do que o povo fale e do que o povo pensa. E vive uma vida real. Mas o Senhor diz, não tema os homens, mas tema aquele que pode lançar o homem no inferno. E esse é Deus. O único. E que é a Ele nós devemos temer. Nos versículos 4 e 5, ele diz que 6 e 7, ele mostra que Ele tem cuidado de nós. Ele quis dizer, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu tenho cuidado de vocês. Ele diz, olha, os pardais eu cuido, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Não tenham medo, eu vou suprir todas as suas necessidades. Não precisamos
viver ansiosos, como nós cantamos há poucos minutos atrás. Nos versículos 8 e 9, ele nos exorta a ter coragem de segui-lo, confessá-lo diante dos homens, ter compromisso com ele. Por isso que ele diz: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Ele nos exorta, ele nos adverte a termos um compromisso sério com ele, porque somos a sua igreja, somos a sua noiva. Uma noiva precisa ser fiel ao seu noivo, porque o seu noivo já colocou nela um anel, já colocou nela uma aliança, e ela precisa ser fiel ao seu noivo. E ele diz: olha, vocês não podem temer aos homens, vocês precisam ser fiéis a mim, e não se envergonhar diante de mim, diante dos homens de mim. Vocês não podem se envergonhar de mim. Nos versículos 10, no versículo 10, ele fala da importância de dar ouvido à voz do Espírito. O Senhor continua a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito de Deus tem falado aos nossos corações. Ele fala através da natureza, ele fala através da palavra, ele fala com a doce voz do seu Espírito, ele fala através de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 10, ele diz que nós devemos dar ouvido à voz do Espírito, porque é ele que convence o homem do pecado. Do contrário, não haverá perdão para as nossas vidas. Quando ele diz que não há perdão, se você blasfemar contra o Espírito, ele está dizendo: dê ouvido ao Espírito, porque não dar ouvido ao Espírito é uma blasfêmia diante de Deus. Nos versículos 11 e 12, ele nos alerta que seremos perseguidos. O apóstolo Paulo diz que quem quer viver o Evangelho de forma piedosa e digna será perseguido. Quanto mais quando vemos que se aproxima aquele dia. As pessoas nos perseguem quando você diz que é um cristão. Se você for um cristão assim, mais ou menos, ele não liga, nem muito menos o diabo liga. Se você é apenas membro de igreja, o diabo não está nem tchum. Se você apenas diz que é crente, o diabo nem se incomoda. Mas quando você se torna discípulo de Cristo, aí o inferno se levanta contra você. E as pessoas lhe perseguem. E ele já admoestou, ele mostrou e falou sobre isso no caminho. Nos versículos de 14 até o 21, ele nos alertou os seus discípulos sobre a ganância, sobre o amor às coisas desta vida. Aí ele conta aquela parábola do homem que tinha trabalhado muito e ele tinha muita riqueza, e ele diz para si: eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros, e depois eu vou dizer para a minha alma: regala-te, alegra-te, porque tu tens muitos bens. E Jesus Cristo disse que a voz do céu disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nessa hora Jesus alerta contra o amor às coisas deste mundo. Você está vivendo no mundo, mas você não pode colocar no mundo o seu coração. Você deve colocar o Senhor em primeiro lugar. A ganância, o amor ao dinheiro e as coisas deste mundo não agradam ao Senhor. Dos versículos 22 ao 30, ele alerta a não andar ansioso, a não viver preocupado. Engraçado, queridos, que quando Jesus está já pertinho de ser crucificado, lá em Lucas capítulo 21, ele diz: não se deixe levar, ele dizendo das últimas coisas da vida, pela ganância, pela libertinagem e pelas ansiedades da vida.
O mundo hoje vive ansioso. O mundo vive ansioso. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo vive em confiança, esperando, crendo. E ela é vitoriosa, porque quem está em Cristo é mais que vencedor. Amados, no versículo 31, ele exorta a igreja, os discípulos, consequentemente a igreja, a colocá-lo em primeiro lugar. Primeiro lugar, ele disse que devemos colocar primeiro o seu reino, pois agora nós fazemos parte deste reino. E ele continua, versículo 32 e 34, ele exorta os seus discípulos e a sua igreja a não ter medo. Por isso, queridos, nós podemos dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso ele está falando, essas advertências, pode deixar lá, querida. Essas advertências ele está falando, porque nos versículos anteriores, ele mostra aos discípulos que nós fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Lembra que eu falei que era todo o capítulo 12? Antes de começar no versículo 13, antes, ele diz que nós agora fazemos parte do reino de Deus. Nada deve permanecer no caminho do reino, nada deve prejudicar o avanço do reino. Ele quer mostrar que o crente deve ter uma perspectiva apropriada quanto aos seus bens terrenos, pois deve acumular tesouros no céu, de onde ele é. Você aceitou a Jesus, então você já é do céu. Porque a Bíblia diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Já estamos vivendo na vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se estais em Cristo, buscai as coisas que são do alto, e não as da que são da terra. Por isso, neste mesmo capítulo, ele começa a ensinar o Pai Nosso. E ele explica que os céus, nós devemos estar vivendo como quem vive no céu. Que as bolsas nossas devem ser guardadas no céu, porque essas bolsas não têm furos. Nenhum ladrão pode roubar. A traça não vai consumir, porque não tem traça lá no céu. Olha, ele então ensina uma importante lição. Ele ensina uma importante lição, que é no coração que a pessoa deposita o seu tesouro. Antes de dizer que nós devemos estar preparados, ele dá todos esses ensinamentos. Ele diz que você já faz parte do reino. E ele diz que é no coração que a pessoa guarda seu tesouro. Por isso, queridos, ele mostra que o nosso tempo, as nossas energias e os nossos recursos devem ser investidos no reino de Deus. Onde nós atribuímos valor? Você atribui valor ao que nesta vida? Jesus está dizendo que o seu tempo, os seus valores, a sua energia e os seus recursos devem ser gastos naquilo que lhe é caro, naquilo que é importante para o seu coração. Lembra que o que é importante, o seu tesouro está onde? Aqui. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente investe todo o tempo e o tempo não vê o tempo passar. Se você gosta de assistir filme, pode ter 3 horas o filme e você não vê essas 3 horas passar. Porque você gosta, gasta tempo, gasta energia e recurso. Porque você ainda tem que pagar a energia que você assistiu, ao Netflix, ou seja lá o que for. É assim ou não é? Se você gosta de alguém, você dá a maior parte do seu tempo para a pessoa amada.
Você gasta suas energias com ela e ainda usa seus recursos e ainda sorrindo e achando bom. Não é assim? Quando nós trabalhamos e gostamos do nosso trabalho, a gente vai para o trabalho com alegria. Por isso que diz que nós devemos ter trabalho que gostamos. Porque quando a gente não gosta, é um fardo. Mas quando a gente gosta, a gente vai com alegria. A gente gasta o tempo da gente. Nós gastamos a nossa energia, recursos. A gente sai cansado, mas achando bom. Aí eu pergunto: o seu tempo, as suas energias, os seus recursos são gastos em quê? Naquilo que estiver no seu coração. Se Jesus for o seu tesouro maior, o seu tempo, as suas energias, o melhor de você, os seus recursos serão gastos no Senhor. Se investimos nossos recursos em coisas materiais, nas coisas que são da terra, ou seja, naquilo que nós colocamos nosso coração, isso é um sinal de que valorizamos mais o mundo material do que o Deus a quem servimos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele é redundante. Examine-se agora. Faça um exame no seu coração. Se você investe tempo, energia, recursos no reino de Deus. O seu coração está voltado mais para as coisas materiais que passam? Ou está voltado para as coisas do reino de Deus? Faça essa pergunta agora para você. Seja sincero. Faça essa pergunta. Deixe que o Espírito Santo lhe pergunte agora. O seu coração está mais voltado para as coisas materiais que passam ou está voltado para as coisas do reino? Eu pergunto: o seu coração anseia ver o progresso do reino de Deus aqui na terra? Você anseia ver o progresso de Deus na sua vida? Você é capaz de dizer, como ele ensinou neste capítulo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Por isso ele diz no versículo 34: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Por isso ele entra no versículo 35, que eu repito novamente: estejam prontos para servir, conservem acesas suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar. Amados, o discípulo só está em posição de vigiar, esperar, se ele estiver livre dos cuidados mundanos. Eu vou repetir novamente essa frase. O discípulo só está em posição de vigiar, como o versículo 35 que acabamos de ler, e esperar, se ele estiver livre dos cuidados deste mundo. Pois só assim ele usará o seu tempo, energia e recursos onde está o seu coração, no reino, em Deus. Deus em primeiro lugar. Você está livre? Livre para adorar, livre para servir. E eu pergunto: como esperar Jesus? Talvez você esteja se perguntando. E eu me fiz essa pergunta hoje. Senhor, à medida que Deus ia falando ao meu coração, eu ia fazendo perguntas. Senhor, então como esperar-te? O Senhor é tão claro na sua palavra. Primeiro, estando prontos para servir. Prontos para servir.
Pode colocar o primeiro ponto: prontos para servir. Como esperar? Como servos. Como servos. O que é que o servo faz? Serve. A gente não tem que esperar Jesus cheio de pompa, de orgulho. Muita gente hoje anda, parece que de uma forma tão orgulhosa, que Jesus nem andou aqui na terra. Ele diz muito claro: esperem, estejam prontos para servir. Jesus Cristo veio para servir. Nós viemos e estamos aqui também para servir. Se Jesus, que é o Filho de Deus, disse: eu vim não para ser servido, mas para servir, quem somos nós, a igreja, para querer ser servidos? Precisamos estar esperando nosso Senhor, servindo, porque Ele nos deu uma missão. Obedecendo, fazendo sua vontade, ansioso pela sua volta, porque não sabemos nem o dia e nem a hora da sua vinda. Queridos, não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos cumprir a missão. Ele diz: estejam prontos para servir. Eu pergunto, igreja, nós estamos prontos para servir? Fazer como Jesus, colocar uma toalha na cintura e considerar o outro superior a si mesmo? Não escolher apenas alguns ministérios para servir, mas estar pronto para servir em todos e em todo lugar. E onde você for, falar de Jesus a tempo e fora de tempo, porque você tem uma missão. Antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos manda ser luz, ele nos manda ser sal. Ele nos dá uma posição de serviço. Como Jesus Cristo serviu, Ele disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus conclama seus discípulos a estarem prontos, independente do que estejam fazendo as outras pessoas. Como disse Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estão falando de você? Pede ao Senhor Jesus a couraça, respira fundo, ora e diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Está com preguiça? Respira fundo e diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estão querendo lhe impedir, seus amigos, sua família, de ter um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus? Diga: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Isso deixa o Senhor feliz, porque quando você o serve, você está mostrando que é obediente. Ou seja, o discípulo verdadeiro, ele está em constante prontidão. Ele é aquele que diz: estou pronto, estou pronto, estou pronto. Você está pronto sempre? Ao acordar: Senhor, estou pronto para ser usado por Ti. Você está de férias: Senhor, estou pronto para ser usado por Ti. Você está dormindo: Senhor, estou pronto para ouvir a Tua voz. Podes falar comigo em sonhos, Tu podes até revelar a Tua vontade. Ao acordar, ao andar, ao sentar, ao trabalhar, o servo está em constante prontidão, porque ele vive para o louvor da glória de Deus. A sua vida é para glorificar o seu Senhor. A sua vida é para servir. Por isso, nos versículos 38 até o 40, o Senhor Jesus diz: aí agora, felizes os que forem encontrados preparados.
Você vai ser encontrado preparado? Pode ser, porque ele não voltou até agora. Você pode se preparar a partir de hoje. Felizes os que forem encontrados preparados. Não prontos, mas preparados para servir. Não estamos prontos porque somos uma obra inacabada, mas podemos estar em todo tempo prontos para servir. Como na Páscoa, a primeira Páscoa, Deus disse para Moisés: diz ao povo que se vista, coloca a bagagem no ombro, coloque cajado na mão e preparado para a viagem, de pé, como a Páscoa. Queridos, nós estamos vivendo esses dias. Precisamos estar em pé para ouvir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar preparados, prontos para aquele momento. O Senhor nos deu uma missão: viva para o louvor da glória de Deus. Sirva-o, espalhando o seu nome e sua luz, dando sabor a este mundo. Segundo, esperando Jesus como Luzeni, conservando acesa a nossa candeia. E o versículo diz: conservem acesas as suas candeias. Pode deixar no 2, para que as pessoas possam ver. Sabe o que isso significa, queridos? Está vigiando. Você não vai colocar um soldado, numa guarita para dormir. É verdade? Não é assim? Você não vai colocar um vigia na sua casa, pagar ele hora extra da noite, para ele passar a noite no bem bom dormindo. O Senhor está dizendo: conservem acesas as suas candeias. Ele está dizendo: viva vigiando. Você está vigiando, queridos, porque se você não estiver vigiando, tem alguém que está vigiando você. E ele ruge como um leão. Ele não é leão, não. Ele ruge como um leão, porque leão só tem um, que é o leão da tribo de Judá. Mas você precisa estar vigiando, porque se você não vigia, ele está vigiando você, para que você possa cair. Conserve suas candeias acesas. Isso significa como aquela noiva. Lembra que eu falei a história? Ela tinha que manter dia e noite a sua candeia acesa. E quem via sabia que tinha uma noiva ali. Quando as pessoas olham para mim e para você, dizem: eita, ele está esperando Jesus. Pode até não acreditar em Jesus ou que Jesus volta, mas ele acredita que você está esperando, porque a sua luz está acesa. Você está vigiando. Os que esperam Jesus faz como aquela noiva. Não somente se preparando o enxoval, trabalhando na igreja, se santificando, mas também deseja diariamente a sua volta. E eu pergunto: você ama Jesus? Você é apaixonado por Ele como uma noiva, que quando pensa no noivo faz: tomara que ele volte. Você sente isso quando pensa na volta de Jesus? Maranata. Você sente vontade de ser liberto desse mundo que jaz no maligno? Você tem vontade de cumprir a missão para que Jesus venha resgatar a sua igreja? Precisamos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora que Ele vem. E por isso, precisamos deixar tudo preparado. Pois nós sabemos que o noivo que estamos esperando, Ele cumprirá a sua promessa. Ele vem buscar a sua igreja. Por isso no versículo 37 ele diz: felizes os que forem encontrados vigiando. Você está dormindo? Ô meu irmão, lembre-se do que diz a Bíblia: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Desperte enquanto é dia. Enquanto é tempo, não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá. Ele prometeu. Você pode também se encontrar com Ele antes da sua vinda, mas Ele virá, ou Ele lhe chamará. Por isso, eu pergunto, você crê na fidelidade desse noivo? Ele prometeu, eu creio. Ele disse que voltará. E eu pergunto, você está esperando? Você está vigiando? Quando você vai dormir, você ora e diz: Senhor, se voltares nesta noite, eis-me aqui. Você entrega a sua alma ao Senhor antes de dormir, dizendo: Senhor, se for hoje à noite, eu estou aqui e eu te espero, meu Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz, aí você vai poder entender um pouquinho, entendendo agora como era o casamento, você vai entender esse versículo. Olha o que diz Eclesiastes: esteja sempre vestido com roupas de festa. Lembra que a noiva tinha que estar sempre pronta, vestida, ela dormia vestida, esperando, porque ele podia chegar. E se ele chamasse e aquela noiva não viesse, ele iria embora. E ela perderia o seu noivo. Por isso o texto diz: esteja sempre vestido com roupas de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Mas que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus possa frutificar na sua vida através do fruto do Espírito. Por último, como esperá-lo, Zeni? Como aqueles que esperam seu Senhor voltar, esperando seu Senhor voltar. Você está esperando? Está esperando? Sim, tem gente que espera dormindo. Tem gente que espera dopado. Tem gente que é tão ansioso que para esperar toma um remédio, porque não consegue esperar acordado. Tem gente que espera fazendo alguma coisa. Já viu? Tem gente que fica fazendo coisa para o tempo passar bem rápido, fazendo alguma coisa. Mas o Senhor quer que você espere. Como? A demora leva o servo infiel e descuidado, aquele servo que não ama o seu Senhor, a um estado de independência. O servo do Senhor que é infiel e que não está esperando a vinda de Jesus, ele vive uma vida independente. Ele faz sua vontade, ele não pergunta nada a Deus, ele não vive para o louvor da glória de Deus, porque ele, como o primeiro Adão, ele quer a sua independência de Deus. É o servo infiel, insubmissão, deseja até que ele não volte, ou tem medo da volta de Jesus. Tem gente que quando a gente fala na volta de Jesus, não fala não, misericórdia, me dá um medo. A noiva que está esperando, ela não tem medo, ela tem ansiedade para que ele venha. Porque ela conhece seu noivo, ela o ama e sabe que ele já pagou um grande preço por ela. Jesus disse que haverá castigo para aqueles servos infiéis que não esperam a sua vinda. Não somente para aqueles servos infiéis que estão praticando mal. Vocês vão ver no texto, aqueles que começam a bater nos empregados e a fazer coisas erradas. Não só para esses ele vai castigar, mas também para aqueles que deixam de fazer o bem. Tiago capítulo 4 versículo 17 diz: pensem pois nisto. Pode colocar. Pensem pois nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz o quê? Comete pecado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós já sabemos o que devemos fazer. Nós já sabemos como esperar o nosso noivo. E se não fazemos, você pode até nem ter uma vida má, você pode até nem roubar, você pode até não mentir. Você, quem sabe, vai ser um daqueles, Deus queira que não,
que ele vai dizer: não vos conheço. Porque muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E ele vai dizer: não vos conheço. Ele vai olhar no seu livro da vida e não vai ver o seu nome. Não são as nossas obras, não é aquilo que fazemos, mas é estarmos à sombra do Altíssimo. É reconhecermos que nada temos, nada podemos, e que só Ele é que pode e que faz, e nos ampararmos nele, naquilo que Ele fez por nós. Confiar na sua palavra. Por isso, no versículo 43 diz: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, felizes os que forem encontrados fazendo sua obra quando Ele voltar. Como você quer ser encontrado por Jesus? Dormindo? Quem sabe lá no pátio do forró? Ah, eu sou crente. Jesus me leva de todo jeito, quem disse? Ele leva aquele que foi lavado, remido pelo seu sangue. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a igreja pura, imaculada, sem ruga e sem defeito. Não na nossa força, mas porque estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e ansiamos pela sua volta. E eu pergunto: você vive como aqueles que esperam o Senhor voltar? Você vive como aqueles que esperam o Senhor voltar? Eu não vou perguntar, nem vou pedir para ninguém levantar aqui a mão, mas faça essa pergunta agora para você. Eu vivo esperando Jesus voltar? Crianças, vocês sabiam que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, vocês devem se preparar para essa vinda dele. Vocês têm muito tempo para viver. Usem este tempo para louvar, para viver para Ele. Porque Ele ama vocês, crianças. E eu ainda pergunto: você clama pela sua volta enquanto cumpre a sua missão? Eu não tenho visto na igreja do Senhor Jesus Cristo dos nossos dias um clamor: Maranata. Eu lembro quando eu era pequena, algumas igrejas, e a gente dizia muito Maranata, e às vezes a gente terminava o culto até dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está esquecida da sua volta. Nós vivemos uma vida cristã independente de Cristo. Isso é impossível. E eu queria fazer mais uma pergunta: que tipo de noiva é você? Que tipo de noiva você é? Uma noiva, mais à frente, uma noiva fiel ou uma noiva infiel? O discípulo servo de Jesus, ele deve fazer todo o esforço possível e o impossível dependendo de Deus para cumprir a vontade do seu mestre. Pois todo que é discípulo é chamado, é comissionado, é servo, porque tem uma missão. Por isso, o Espírito Santo nos adverte: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Estejam preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. E eu queria dizer com todas as letras garrafais: Ele virá. Ele virá. Ele virá tão certo como a alva. Ele virá. Por isso eu digo: estejam prontos para servir. Novamente, para relembrar o primeiro versículo, eu quero terminar com ele. Estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, glórias e honra seja dada ao teu nome. Não sabemos o dia nem a hora. O Senhor queria que nós estivéssemos preparados. Se nós soubéssemos o dia e a hora, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que a gente ia se preparar somente na hora H. Principalmente como brasileiro, que a gente deixa tudo para a última hora. Mas nós não somos apenas brasileiros. Nós somos embaixadores do céu. O Senhor nos fez pessoas do teu reino. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos. Queremos estar preparados e não podemos nos preparar se não for na força do teu Espírito Santo. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta teu povo. Faze-nos ver que somos servos. Precisamos cumprir a nossa missão. Que a nossa lâmpada esteja acesa, que nós possamos deixar o Espírito Santo reinar em nossas vidas, que o fruto do Espírito seja visto e conhecido por todos aqueles que estão ao nosso redor, que nós sejamos como aqueles que esperam a tua volta. Tu és amor, dá-nos amor, Senhor, para que possamos te amar. Dá-nos um amor puro, um amor verdadeiro, para que possamos usar nosso tempo, nossa energia, que possamos usar os nossos recursos naquilo, Senhor, que é teu, para o louvor da tua glória. Pois queremos ouvir da tua boca: vinde, benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor, porque no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Ó Senhor, prepara a tua igreja, que sejamos como aquela noiva ali em Jerusalém, que esperava ansiosamente o seu noivo. Que possamos ansiar pela tua vinda e preparar-nos para ela. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele possa fazer resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o seu Espírito Santo nos desperte. E que depois de hoje nunca mais sejamos os mesmos. Se você não ama seu Senhor, comece a clamar: Senhor, dá-me do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Essas crianças que vieram aqui à frente, pode virar para que a igreja possa ver. Elas não estavam aqui nem ouvindo a mensagem, mas estavam ouvindo a mensagem lá na sala das crianças. Lá nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus. E elas vieram aqui, diante de vocês, porque Jesus Cristo disse: quem se envergonhar diante dos homens, se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandiosas. Nossas crianças estão aceitando a Jesus. E nós devemos cuidar delas. E se vocês estiverem fazendo isso de todo o coração, o nome de vocês hoje está sendo escrito no livro da vida. E vocês estarão também dizendo, junto com a igreja, Maranata, que quer dizer: vem Jesus. Porque agora vocês são dele. Como essas crianças. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Nós vamos agora orar por elas. E se você quer que nós oremos também por você, venha aqui à frente. Eu não vou demorar. Se você quiser, venha aqui à frente. E os pais podem vir também, ficar aqui ao lado dos seus filhos. Olha, filhos são herança do Senhor. Deus está dando uma vitória tão grande para vocês hoje.
Vocês devem cuidar delas. Vocês devem ensinar os primeiros passos. Vocês devem ser exemplo para essas crianças, para que elas possam servir ao Senhor em todo tempo e com toda alegria. E se você ainda não tomou essa decisão, faça como essas crianças, porque Jesus Cristo disse que quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Tem mais alguém que quer nessa noite aceitar a Jesus como seu Salvador? Temos mais uma jovem aqui. Mais uma jovem, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir que você orasse por ela. Ore por ela. Alguém pode também vir para pegar o nome. Ela está dizendo aqui chorando: eu quero Jesus. Ela hoje faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagine todos esses aqui. Que festa está tendo nos céus nesta hora. Você quer ser mais um que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Vem aqui à frente, eu vou orar por você, juntamente com eles. Nós estamos felizes, não é porque a igreja está crescendo não, mas é porque o reino de Deus está crescendo. E nós estamos aqui para fazer o reino de Deus crescer e a sua vontade. Se não tem mais alguém, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas estão aceitando o Senhor Jesus Cristo. 7, número da perfeição. Glória seja dada o nome do Senhor. Fique de pé, igreja. Abençoe esses irmãos. Orem por eles. Nós vamos orar agora, mas você vai orar também. Você vai ensinar os primeiros passos da vida cristã. Não é fácil, eu queria dizer para vocês, porque Jesus Cristo disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas nós estamos aqui para juntos orarmos uns pelos outros, para ajudar vocês nesta caminhada. Se coloque à disposição para dar estudo para eles. Diga: irmã Luzeni, pastor Paulo, eu quero ser uma pessoa que vai discipular esses que estão aceitando Jesus. Entregue-se hoje a Ele mais e mais. E abençoe a esses que estão aqui. Pai, nosso coração está cheio de alegria porque Teu Espírito Santo está neste lugar. Porque o Teu Espírito Santo quer nos preparar para a Tua vinda. Obrigada, Senhor, porque Teu Espírito Santo estava trabalhando aqui e trabalhando ali na sala, Senhor, das crianças, do culto infantil. E essas crianças vieram diante de todos os adultos professar, dizer que querem Jesus Cristo como seu Salvador. Querem fazer parte do Teu corpo, querem ser Tua noiva, Senhor, porque reconhecem que não podem ir para nenhum lugar, porque só Jesus é o caminho, só Ele salva, só Ele é a vida. E eu te peço nesta hora, cuida de cada um deles. Cuida, Senhor, desta jovem, que eles jamais se desviem dos Teus santos caminhos. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar seus corações. Que Tu os proteja, Senhor. Que Tu possa dar para eles todas as peças da Tua armadura. E que a partir de hoje eles vivam esperando a Tua volta. E enquanto isso, trabalhando para cumprir a Tua missão. Abençoa a Tua igreja aqui presente. Abençoa a Tua igreja onde estiver espalhada. Que nós possamos nos despertar, Senhor, para cumprirmos a missão. Para que quando Jesus Cristo voltar, nós possamos, Senhor, receber-te de pé, com alegria, e o Senhor nos encontrar prontos para a Tua volta. Por isso nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. É no nome deste nome precioso que nós oramos. Por isso agradecidos. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé, vamos dar as mãos.